Milhões de barras, bombons, gotas e tabletes de chocolate saem das fábricas e chegam a supermercados, confeitarias e casas no mundo inteiro. Mas o que parece apenas um doce comum e pronto para ser consumido passa por um processo industrial muito mais técnico, delicado e impressionante do que a maioria imagina. Porque antes de ganhar brilho, textura macia, quebra firme e aquele sabor tão característico, o chocolate atravessa uma longa sequência de etapas que começa no fruto do cacaueiro e termina em linhas de moldagem, resfriamento e embalagem a alta velocidade. E quando você vê tudo o que acontece por trás desse produto tão famoso, fica fácil entender por que fabricar chocolate exige tanto controle de matéria-prima, temperatura, tempo e estrutura. Tudo começa nas plantações de cacau, onde os frutos crescem presos diretamente ao tronco e aos galhos da árvore. Quando atingem o ponto ideal de maturação, esses frutos são tomidos e abertos para a retirada das sementes, que vêm envoltas por uma polpa clara e úmida. É justamente aí que nasce a base do chocolate. Só que essas sementes ainda estão muito longe de parecer qualquer coisa parecida com o produto final. Antes de virar chocolate, elas precisam passar por uma das etapas mais importantes de todo o processo, a fermentação. As sementes são colocadas em caixas, montos ou recipientes apropriados, onde permanecem por vários dias. Nesse período, ocorrem transformações químicas e biológicas fundamentais para o desenvolvimento do sabor. É nessa fase que o cacau começa a deixar para trás características muito cruas e a ter os precursores aromáticos que mais tarde vão se transformar nas notas conhecidas do chocolate. Quando a fermentação termina, as sementes seguem para a secagem. Isso pode acontecer ao solo em sistemas controlados, dependendo da estrutura da produção. O objetivo é reduzir a umidade para permitir armazenamento, transporte e processamento sem deterioração. Se essa secagem falhar, o material pode mufar, perder qualidade ou comprometer o lote inteiro. Depois de secas, as amêndoas de cacau seguem para as indústrias, onde tudo começa a ganhar escala. Assim que chegam à fábrica, passam por inspeções, limpeza e triagem. Poeira, fibras, pedaços de casca, pedras e qualquer impureza precisam ser removidos. Só então as amêndoas seguem para o aquecimento. A torra é uma etapa decisiva, porque é nela que o cacau desenvolve grande parte do aroma e do sabor que o consumidor associa ao chocolate. O calor precisa ser rigorosamente controlado. Se for insuficiente, o perfil sensorial fica apagado. Se for excessivo, surgem notas queimadas ou amargas em excesso. Além disso, a torra também ajuda a reduzir a umidade residual e facilita a separação das cascas. Depois de torradas, as amêndoas passam por sistemas de quebra e separação. Elas são fragmentadas e a casca é removida, sobrando os nibs de cacau, que são as partes internas realmente aproveitadas na fabricação. Esses nibs seguem para a molagem, e é aqui que acontece uma transformação muito interessante. Ao serem triturados, eles liberam sua própria gordura natural, a manteiga de cacau, formando uma pasta escura, espessa e intensa, conhecida como massa ou licor de cacau. Apesar do nome, não tem álcool. É simplesmente o cacau molido em estado fluido, rico em sólidos e gordura. Dependendo do tipo de chocolate que será produzido, essa massa pode seguir caminhos diferentes. Em alguns casos, parte dela passa por prensas que separam a manteiga de cacau da torta sólida. A manteiga pode voltar para a formulação depois, ajudando a ajustar fluidez, brilho e textura. A parte sólida, quando moída novamente, pode virar cacau em pó. Mas quando o foco é o chocolate em barra, a massa de cacau segue para a formulação com outros ingredientes. É nessa fase que entram açúcar, leite em pó, mais manteiga de cacau e outros componentes definidos pela receita. Chocolate amargo ou leite branco não nascem iguais porque a proporção desses ingredientes muda bastante. O chocolate branco, por exemplo, não leva sólidos escuros de cacau como os outros. Já o chocolate amargo costuma ter maior proporção de massa de cacau e menos leite. Tudo isso interfere em sabor, cor, textura e comportamento na linha industrial. Depois que os ingredientes são dosados, eles entram em misturadores industriais.
O objetivo aqui é formar uma massa homogênea, em que todos os componentes estejam distribuídos de forma uniforme. Só que, nesse momento, o material ainda não tem a suavidade que você espera de um chocolate pronto. Para chegar nesse nível, ele precisa passar por refino. A massa é conduzida por equipamentos com rolos ou sistemas equivalentes que reduzem o tamanho das partículas sólidas. Açúcar, cacau e leite precisam atingir uma granulometria muito pequena para que o chocolate não fique áspero na boca. Esse detalhe é crucial. Se as partículas estiverem grandes demais, a textura final perde qualidade. Quando o refino termina, o chocolate já parece mais uniforme, mas ainda não atingiu o ponto ideal de sabor e de fluidez. É por isso que entra em cena uma das fases mais importantes de todo o processo industrial, a consagem. Nessa etapa, o chocolate é trabalhado por horas em máquinas que misturam, aquecem e movimentam continuamente a massa. Isso existe por um motivo muito claro. A consagem ajuda a evaporar compostos indesejados, melhorar a textura, desenvolver aroma e deixar o chocolate mais macio e equilibrado. É como se a massa bruta fosse sendo lapidada aos poucos. Quanto mais bem controlada essa fase, melhor tende a ser a sensação final ao comer o produto. Depois da consagem, o chocolate precisa passar por outro ponto decisivo, o temperamento. Essa é a etapa responsável por organizar a cristalização da manteiga de cacau da forma correta. Parece algo técnico demais, mas é justamente isso que define se o chocolate vai sair brilhante, firme, com boa quebra e sem manchas esbranquiçadas. Se o temperamento for mal feito, o produto pode ficar opaco, mole, quebrar errado ou apresentar separação de gordura na superfície. Por isso, a indústria controla cuidadosamente aquecimento, resfriamento e reaquecimento do chocolate até atingir a estrutura cristalina ideal. É um ajuste fino que faz toda a diferença. A partir daí, o chocolate já está pronto para ganhar forma. Em linhas automáticas, ele é despejado em moldes de barras, bombons, gotas ou outros formatos. Esses moldes passam por vibração controlada para eliminar bolhas de ar e distribuir a massa de maneira uniforme. Em produtos recheados, o processo pode ser ainda mais complexo, com camadas de usagem interna e fechamento posterior. Já nas barras simples, o foco é garantir espessura regular, acabamento limpo e definição dos detalhes do molde. Em seguida, tudo segue para túneis de resfriamento. O resfriamento também precisa ser preciso. Não pode ser rápido demais, a ponto de gerar defeitos, nem lento demais, a ponto de comprometer a produtividade e a estrutura do produto. Quando essa etapa termina, o chocolate já sai firme, brilhante e pronto para ser desenformado. E é curioso perceber como, nesse ponto, o que começou como uma semente úmida dentro de um fruto tropical agora se transformou em um produto liso, estável e altamente padronizado. Depois do desenforme, entram as inspeções de qualidade. Sensores e operadores verificam peso, brilho, formato, ausência de bolhas, rezaduras, falhas de molde e padrão visual. Em linhas mais avançadas, câmeras identificam defeitos em alta velocidade e retiram automaticamente unidades fora do padrão. E isso é importante porque o chocolate não precisa apenas ter bom sabor, ele também precisa apresentar boa aparência, já que o visual influencia muito a percepção do consumidor. E se você está curtindo ver como algo tão comum passa por tantas transformações até ficar pronto, já deixe o like, porque isso ajuda bastante a continuar trazendo bastidores industriais como esse. Depois de aprovadas, as unidades seguem para a embalagem. Barras são envolvidas por filmes, papéis laminados ou cartuchos. Bombons podem ir para bandejas, caixas ou flow packs. Gotas de chocolate seguem para pacotes com dosagem controlada. Em todos os casos, a embalagem não serve só para a apresentação. Ela protege contra umidade, odores externos, luz, contato excessivo com o ar e danos no transporte. Máquinas automáticas fazem isso em alta velocidade, selando cada unidade com precisão e imprimindo informações de lote, validade e rastreabilidade. Em seguida, os produtos passam por encaixotamento, paletização e distribuição. E existe ainda um detalhe importante em toda essa cadeia. O chocolate é extremamente sensível ao ambiente. Temperatura alta demais pode deformar.
Umidade pode afetar a superfície e pequenas variações no processo podem alterar brilho, textura e estabilidade. Por isso, a fabricação e o armazenamento exigem tanto controle. A indústria não está apenas produzindo um doce, está lidando com uma estrutura delicada em que gordura, açúcar, partículas sólidas, temperatura e cristalização precisam funcionar em harmonia. No fim das contas, o chocolate que chega até você passou por colheita do cacau, fermentação, secagem, torra, quebra, separação de cascas, moagem, formulação, refino, consagem, temperamento, moldagem, resfriamento, inspeção e embalagem. Tudo isso para transformar sementes de cacau em barras, bombons e tabletes com sabor marcante, textura agradável e aparência impecável. Da próxima vez que você abrir um chocolate, vai ser difícil olhar para ele da mesma forma, porque agora fica claro que por trás daquele brilho e daquela doçura existe uma linha industrial precisa, delicada e muito mais complexa do que parece.